Já sentiu que seus pensamentos se transformam em um labirinto sem saída, roubando sua paz e deixando você exausto? Pensar demais, a incerteza e a ansiedade podem nos prender em um ciclo que parece interminável. No entanto, há uma saída clara e poderosa: entregar suas preocupações nas mãos de Deus. Ele não apenas vê o que não conseguimos compreender, mas também deseja nos dar a paz que tanto precisamos. Ao longo desta mensagem, você descobrirá como desintoxicar sua mente e se libertar desse excesso de pensamentos que impede você de desfrutar plenamente a vida. Verá que confiar em Deus não é um ato de fraqueza, mas uma decisão sábia que o levará a uma verdadeira transformação interna e à restauração da sua paz interior. Antes de começar, quero que declare com convicção: hoje entrego minhas cargas a Deus e confio que seu poder me renova a cada dia. Que estas palavras sejam o seu ponto de partida para experimentar a liberdade que nasce ao depositar suas preocupações nas mãos daquele que tudo pode. Vamos começar. Número 1. Admitindo a necessidade de ajuda. Às vezes, sentimos que nossa mente não para, como se estivéssemos presos em um redemoinho de pensamentos que nos arrasta sem piedade. Já aconteceu com você de pensar e repensar uma situação e acabar mais cansado do que antes? Esse excesso de pensamentos é um fardo pesado que rouba nossa paz, nos tira o sono e, às vezes, até nos afeta fisicamente. É como carregar uma mochila cheia de pedras que se torna cada vez mais pesada. No entanto, é nesse momento que as palavras de Jesus em Mateus 11, 28 ressoam com força. Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." É quase como se ele estivesse estendendo os braços e nos dizendo: "Deixe-me carregar essa mochila por você." Reconhecer que não podemos carregar tudo sozinhos é um passo corajoso. Quantas vezes insistimos em ser autossuficientes, em resolver nossas crises internas sem pedir ajuda, apenas para terminarmos ainda mais estressados e ansiosos? Há um certo orgulho silencioso que nos faz pensar que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. No entanto, a palavra nos ensina uma verdade diferente. A humildade de admitir que precisamos de apoio é a chave para receber descanso. Esse descanso do qual Jesus fala não é apenas físico, mas também para a alma, para a mente, para aquele canto interno que às vezes se sente exausto. O Salmo 55, 22 adiciona um ingrediente maravilhoso ao nos lembrar: "Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado." Não é reconfortante saber que há alguém que nos sustenta quando estamos prestes a cair? Todos carregamos preocupações, problemas financeiros, decisões familiares, medos de não estar à altura, sentimentos de culpa. Mas quando o Senhor diz que nos sustentará, Ele está nos prometendo uma força que não é a nossa, mas a dele. E isso muda completamente a perspectiva. Deixamos de sentir que estamos sozinhos nessa batalha mental que nos rouba a paz. O excesso de pensamentos frequentemente se manifesta em hábitos cotidianos que às vezes passam despercebidos. Talvez você tenha dificuldade para dormir porque sua mente não para de girar. Ou não consiga se concentrar nas tarefas diárias porque continua pensando no que poderia ter acontecido ou no que pode vir a acontecer. Esse padrão de ruminação constante impede você de desfrutar o momento presente. Em alguns casos, chega até a nos paralisar, impedindo-nos de tomar ações concretas, pois o peso da ansiedade e da dúvida nos imobiliza. Mas como sair desse ciclo vicioso? A resposta começa com um ato simples, mas poderoso: reconhecer que não podemos lidar com tudo sozinhos. Deus entende nossas lutas e nos convida a mudar nosso foco. Muitos de nós crescemos acreditando que devemos ser fortes a qualquer custo, que demonstrar vulnerabilidade nos torna frágeis. No entanto, Jesus nos mostra o contrário.
Abrir nosso coração e reconhecer que estamos sobrecarregados é o início da libertação. Nesse ato de humildade, descobrimos a grandeza do seu amor e compaixão. Seu convite para carregar nossas cargas não é um simples venha e deixe tudo aqui, mas um chamado pessoal que diz: eu te amo, entendo seus medos, entendo suas dúvidas e quero que descanse na minha presença. O Senhor não apenas oferece descanso, mas também sustento. Isso significa que, além de aliviar a carga, Ele nos dará força e as ferramentas necessárias para lidar com os desafios de cada dia. Essa força pode vir na forma de um conselho de um amigo, de uma passagem bíblica que ilumina nossa mente ou até mesmo de uma porta que se abre no momento certo. E quando ousamos confiar, descobrimos que a promessa de que jamais permitirá que o justo seja abalado é real. Percebemos que mesmo tropeçando, Deus está pronto para nos levantar quantas vezes forem necessárias. Colocar suas preocupações nas mãos de Deus não é apenas um slogan, é um ato de fé que exige entregar o controle de seus pensamentos a alguém maior do que você. Talvez você se pergunte, mas como faço isso? Comece sendo sincero consigo mesmo e com o Senhor. Diga a Ele como você se sente, quais são suas angústias e medos. Peça ajuda para parar de pensar excessivamente e confie que Ele o guiará. Esse é o primeiro passo para a desintoxicação mental. Soltar sua carga e reconhecer que, na verdade, você nunca esteve sozinho. Deus está com você, pronto para ajudá-lo a caminhar mais leve e em paz, mostrando que a verdadeira força não está em resolver tudo sozinho, mas em permitir-se ser amado e sustentado por Ele. Número 2. Entregando o controle, soltando as rédeas. Quantas vezes você já sentiu que tudo depende de você? Como se cada decisão, cada problema, cada detalhe estivesse sobre os seus ombros. Tentamos controlar tudo, o futuro, as reações das pessoas, as circunstâncias. Mas e se eu lhe dissesse que essa necessidade de controle não é apenas um fardo desnecessário, mas também uma ilusão? A Bíblia nos dá uma resposta clara em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pense bem, o que você realmente controla? Às vezes, acreditamos que se planejarmos tudo nos mínimos detalhes, nada pode dar errado. Mas a vida nos mostra o contrário. Surge um problema inesperado, alguém não cumpre com o que esperávamos, ou simplesmente as coisas não saem como queríamos. Essa frustração, essa ansiedade que você sente, vem do apego a uma ilusão, o controle total. Deus não nos criou para carregar esse peso. Ele nos diz: confie em mim. Eu vejo o quadro completo, eu tenho o plano perfeito. E aqui entra essa palavra poderosa: confia. Não é uma confiança superficial, mas um descanso total. No contexto original, confia significa apoiar-se completamente em algo ou alguém. Imagine uma criança que se lança sem medo nos braços do pai, sabendo que será segurada. É assim que Deus quer que confiemos nele, com a certeza de que Ele nunca nos soltará. Não se trata de ignorar nossas responsabilidades, mas de reconhecer que há coisas que só Deus pode manejar. E acredite, Ele pode. Muitas vezes nos apoiamos em nosso próprio entendimento limitado. Pensamos, eu sei o que é melhor, mas a verdade é que não sabemos tudo. Nossa visão é como olhar para um quebra-cabeça do qual vemos apenas uma peça. Deus, por outro lado, vê a imagem completa. Quando confiamos apenas em nossa sabedoria, limitamos nossa perspectiva, e é aí que cometemos erros. Por isso, o Senhor nos convida a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, não apenas nos momentos difíceis, mas em cada passo que damos. Reconhecer Deus significa colocá-lo no centro de nossas decisões. É dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o teu plano? Às vezes pensamos que isso é complicado ou que só se aplica a grandes decisões, mas não é assim.
Deus quer estar presente em tudo, desde as decisões mais importantes, como uma mudança de emprego, até as pequenas, como lidar com um mal-entendido com um amigo. E quando fazemos isso, Ele promete endireitar nossas veredas. Isso não significa que o caminho será fácil ou sem obstáculos, mas sim que será o caminho certo. Um caminho onde Ele nos guia e fortalece. Veja bem, tentar controlar tudo não é apenas cansativo, é prejudicial. Isso causa estresse, rouba sua paz e muitas vezes afeta seus relacionamentos. Pense nas discussões que você já teve porque queria que tudo saísse exatamente como planejou. A verdade é que o excesso de controle nos torna rígidos e a vida nem sempre se ajusta aos nossos planos. Mas quando confiamos em Deus, encontramos uma paz que transcende nossas circunstâncias. Isaías 26:3 expressa isso perfeitamente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que não estamos sozinhos. Abraão confiou em Deus quando ele lhe pediu para deixar tudo e ir para uma terra desconhecida. Moisés confiou em Deus quando foi chamado para liderar o povo de Israel, apesar de suas inseguranças. José confiou no Senhor mesmo quando foi vendido como escravo e injustamente preso. O que eles têm em comum? Todos soltaram as rédeas e deixaram Deus guiar seus passos. E sabe de uma coisa? Ele nunca os decepcionou. Soltar as rédeas não é algo que se faz uma única vez e pronto. É um processo diário. A cada dia devemos tomar a decisão de dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu não entendo tudo, mas sei que Tu entendes. É como deixar que alguém dirija o carro enquanto você aproveita a paisagem. E embora às vezes queiramos pegar o volante de volta, devemos lembrar que Deus sempre sabe o melhor caminho. Por isso, hoje quero convidá-lo a fazer uma mudança. Pare de tentar controlar tudo. Entregue suas preocupações, seus planos, seus medos ao Senhor. Faça isso em oração. Diga: Deus, aqui estão as rédeas da minha vida. Toma o controle e guia-me segundo a tua vontade. Não é fácil, mas vale a pena. Porque quando confiamos nele, encontramos descanso, encontramos paz e, acima de tudo, encontramos a segurança de que estamos nas mãos do único que nunca falha. Número 3. Comunicando-se com Deus. Você já percebeu como a ansiedade pode nos consumir aos poucos? Às vezes, começa como uma pequena preocupação, mas antes que percebamos, já tomou conta dos nossos pensamentos, emoções e até do nosso corpo. É nesses momentos que precisamos lembrar o que Deus nos diz em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus não nos dá essa palavra como uma sugestão casual. É um mandamento: não andeis ansiosos. Pense nisso. Não importa se o problema é grande ou pequeno, Ele nos diz para não carregarmos essas preocupações. Por quê? Porque não fomos feitos para suportar esses pesos sozinhos. Ele quer que nos voltemos a Ele em oração, que falemos com Ele, que contemos tudo o que nos aflige. E não é que Deus não saiba do que precisamos, é claro que Ele sabe, mas ao orar, algo muda dentro de nós. A oração nos transforma. Às vezes, pensamos na oração como um monólogo, como se fosse apenas falar e falar, mas não é assim. A oração é um diálogo, uma conversa com Deus. É abrir seu coração, expressar seus medos, suas dúvidas, seus sonhos e também reservar um tempo para ouvir o que Ele tem a dizer. Porque Deus fala, às vezes por meio da sua palavra, às vezes por meio de uma sensação de paz ou até por meio de outras pessoas. Mas para ouvir, precisamos parar, respirar e estar atentos. Algo que muda completamente a dinâmica da nossa oração é a ação de graças. Perceba o versículo, com ação de graças. Quando você agradece a Deus, mesmo em meio às dificuldades, sua perspectiva muda.
Você começa a enxergar as bênçãos que às vezes passam despercebidas. Talvez a solução para o seu problema ainda não tenha chegado, mas você pode agradecer porque Deus está com você na tempestade, porque Ele nunca o abandona. Essa gratidão é um ato de fé, uma declaração de confiança de que Deus já está agindo, mesmo que você ainda não consiga ver. E aqui vem uma das promessas mais lindas da Bíblia: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é uma paz comum, não é aquela tranquilidade temporária que sentimos quando tudo está indo bem. Não, é uma paz profunda, uma paz que não faz sentido do ponto de vista humano. É aquela calma que nos inunda, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Essa paz não vem das circunstâncias, vem diretamente de Deus. É como se Ele colocasse um escudo protetor ao redor do seu coração e da sua mente, guardando você do caos, da ansiedade, do medo. E como experimentamos essa paz? Orando. Porque quando oramos, estamos entregando nossas preocupações, nossos fardos a Deus. Estamos dizendo: Senhor, eu não posso lidar com isso, mas Tu podes. Confio que tens o controle. É um ato de humildade, um reconhecimento de nossa dependência dEle. E esse é o lugar mais seguro onde podemos estar, em Suas mãos. Existem muitas formas de orar. Você pode adorá-lo, simplesmente dizendo o quão grande e maravilhoso Ele é. Pode confessar seus erros, sabendo que Ele o perdoa. Pode pedir por suas necessidades ou pelas necessidades de outras pessoas. Pode agradecer por tudo o que Ele já fez. E não importa como você ore, o importante é que seja sincero. Deus não espera palavras bonitas nem orações perfeitas. Ele quer que você fale com o coração, que diga como realmente se sente, sem filtros. E se você sente que não sabe orar, não se preocupe. Romanos 8:26 nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda mesmo quando não conseguimos encontrar as palavras. Basta abrir seu coração e começar. Agora deixe-me dizer algo importante. A oração nem sempre traz respostas imediatas. Às vezes, oramos e não vemos mudanças instantaneamente, mas isso não significa que Deus não esteja ouvindo. Orar requer persistência, paciência e fé. É como plantar uma semente. Você não vê o fruto imediatamente, mas sabe que algo está crescendo. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, está depositando suas preocupações em suas mãos. É como pegar cada pensamento ansioso, cada peso emocional e colocá-los aos pés de Cristo. Isso é libertador, isso é confiar. Então hoje quero convidá-lo a fazer isso. Reserve um momento para falar com Deus, para contar a Ele o que está dentro do seu coração. E confie, porque a paz que Ele promete não é apenas real, é para você. Número 4. O poder da palavra, renovando a mente. Deixe-me perguntar algo. Quantas vezes você já se sentiu preso em seus próprios pensamentos? Aquele ciclo interminável de preocupação, comparação ou culpa que parece não ter saída. O mundo nos enche de ideias que soam bem, mas que no fim apenas alimentam nossa ansiedade. Por isso, Romanos 12:2 nos chama com uma clareza impressionante. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. É um chamado direto para não nos deixarmos moldar pelo que o mundo nos diz, mas sim permitir que nossa mente seja transformada por algo muito mais poderoso, a palavra de Deus. Este mundo tem uma maneira sutil, mas constante, de empurrar padrões de pensamento prejudiciais. Ele nos diz que devemos ter sucesso a qualquer custo, que sempre devemos nos comparar com os outros, que nosso valor está no que conquistamos ou possuímos. E no meio de tudo isso é fácil cair no excesso de pensamento, ficar remoendo tudo, sentir que nunca é suficiente, se preocupar com coisas que nem sequer aconteceram. Mas é exatamente aqui que entra o poder da palavra de Deus. Ela não é apenas um livro, é uma arma espiritual, viva e eficaz, capaz de penetrar até o mais profundo do nosso ser, como diz Hebreus 4:12.
Não é apenas informação, é transformação. A transformação começa na mente. A forma como pensamos determina como vivemos. Se enchemos nossa mente de preocupações, inseguranças ou das mentiras do mundo, isso se refletirá na nossa vida. Mas se permitirmos que a palavra de Deus renove nosso entendimento, algo incrível acontece. Nossos pensamentos começam a se alinhar com a vontade de Deus. Passamos a enxergar as coisas da perspectiva dele. Aquilo que antes parecia um problema gigante, agora parece pequeno diante da grandeza de Deus. Aquela ansiedade que paralisava começa a ceder à paz que vem ao saber que Ele tem o controle. A palavra de Deus é como um espelho. Ela nos mostra quem realmente somos, mas também nos revela quem podemos nos tornar em Cristo. É como um cirurgião que trabalha com precisão no mais profundo do nosso ser, não para nos condenar, mas para nos curar e transformar. Quando passamos tempo meditando nas Escrituras, nossos pensamentos começam a mudar. E isso não acontece de um dia para o outro, é um processo contínuo. A cada dia, ao ler, refletir e aplicar a palavra, estamos renovando nossa mente, substituindo padrões de pensamento prejudiciais pela verdade de Deus. Essa renovação nos leva a algo maravilhoso: comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não significa que tudo na vida será fácil, mas sim que teremos a certeza de que estamos caminhando no propósito de Deus. Essa clareza mental que vem ao entender sua vontade nos dá paz, confiança e força para enfrentar qualquer desafio. Talvez você esteja se perguntando: como começo a renovar minha mente com a palavra? Comece identificando os pensamentos que estão roubando sua paz. São preocupações constantes, comparações com os outros, culpa do passado? Depois veja o que a Bíblia diz sobre isso. Por exemplo, se você se sente ansioso, medite em Filipenses 4. Se você se compara com os outros, lembre-se de que é único e amado, como diz o Salmo 139. Encha sua mente com essas verdades. Escreva-as, repita-as, torne-as parte do seu dia. Essa é a chave. Não apenas ler a Bíblia, mas permitir que suas verdades transformem sua forma de pensar. O Espírito Santo desempenha um papel crucial nesse processo. Ele é quem ilumina nosso entendimento, quem nos guia às Escrituras certas no momento certo. Muitas vezes, nos momentos de desespero, abrimos a Bíblia e encontramos exatamente o que precisamos. Isso não é coincidência, é Deus falando conosco. Ele quer que sua palavra seja a âncora que nos mantém firmes em meio a qualquer tempestade. Uma mente renovada não apenas traz paz, traz clareza, nos ajuda a tomar melhores decisões, a resistir às mentiras do inimigo e a viver com propósito. É como desintoxicar a mente, limpando tudo o que não vem de Deus e preenchendo-a com sua verdade. Essa transformação não muda apenas a maneira como pensamos, muda a maneira como vivemos. Então, hoje, quero encorajá-lo a dar um passo em direção a essa renovação. Você não precisa fazer isso de forma perfeita. Apenas comece. Separe alguns minutos todos os dias para a palavra de Deus. Permita que ela fale com você, que molde seus pensamentos, que transforme sua vida. Porque nessa transformação você encontrará paz, força e a clareza para caminhar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Número 5. Descartando a ansiedade pelo futuro. Você já sentiu que sua mente está presa no futuro, pensando no que pode acontecer, nos problemas que podem surgir, em todas aquelas coisas que talvez nem sequer aconteçam, mas que mesmo assim tiram seu sono? É como se você estivesse vivendo em um tempo que não existe, carregando preocupações de um amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus, com uma sabedoria que atravessa os séculos, nos diz algo tão claro em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso não significa que Jesus esteja dizendo para você não planejar, não ter metas ou ser irresponsável. Não, de forma alguma.
O que ele quer nos ensinar é que não devemos permitir que as preocupações com o futuro nos roubem a paz do presente. A ansiedade pelo que pode acontecer não apenas esgota nossa mente, mas também nos impede de viver o momento que temos agora. Porque o presente é a única realidade, o único tempo no qual realmente podemos influenciar. Tudo o mais são suposições, e se zrenia, que apenas nos desgastam. Quando Jesus diz, não vos inquieteis, não é um conselho superficial, é um chamado profundo para confiar. Ele entende que nossa tendência humana é nos preocupar, tentar antecipar todos os possíveis cenários e buscar soluções para problemas que nem sequer existem ainda. Mas pense bem, quantas vezes aqueles cenários que tememos realmente acontecem? E quando acontecem, Deus não esteve sempre lá para nos sustentar? É como se Jesus estivesse nos dizendo, eu sei do que você precisa, foque no hoje porque o amanhã já está em minhas mãos. Viver no presente não significa ignorar o futuro, mas aprender a soltar aquilo que não podemos controlar. Cada dia tem seus próprios desafios e suas próprias lutas. Jesus expressa isso de maneira tão bela. Basta a cada dia o seu mal. Deus nos dá graça suficiente para enfrentar o que estamos vivendo hoje, não para carregar o peso de um amanhã que ainda não chegou. Quando tentamos carregar as preocupações do futuro, estamos pegando um fardo que não nos pertence, um fardo que Deus nunca quis que carregássemos. E aqui está o mais maravilhoso. Quando confiamos que Deus já está no nosso amanhã, podemos descansar no presente. Porque se Ele cuida dos pássaros e veste os lírios do campo, quanto mais cuidará de você? Esse é o coração desse ensinamento. Você não está sozinho. Deus não apenas está com você agora, Ele já está preparando o caminho para o que vem. Então, por que viver preso na ansiedade? O problema da preocupação é que ela se torna um ciclo vicioso. Você pensa no que pode dar errado, isso gera mais ansiedade. E essa ansiedade leva a mais pensamentos negativos. É um ciclo que te esgota, rouba sua energia para enfrentar o presente. E o pior, enquanto sua mente está presa no futuro, você perde as oportunidades do agora. Você deixa de aproveitar o tempo com seus familiares, deixa de perceber as pequenas alegrias da vida e, principalmente, deixa de experimentar a presença de Deus no momento presente. Então, como podemos viver mais no presente? Primeiro, comece agradecendo pelo que você tem hoje. A gratidão é uma ferramenta poderosa que te ancora no momento atual. Outra forma é praticar estar plenamente presente no que você está fazendo. Se estiver trabalhando, concentre-se na tarefa. Se estiver com sua família, desligue o celular e aproveite a companhia deles. E, acima de tudo, entregue suas preocupações a Deus em oração. Diga, Senhor, eu não sei o que acontecerá amanhã, mas confio que Tu sabes. Ajuda-me a viver este dia com propósito e paz. Isso não significa que você não deve planejar ou ser responsável. Planejar é sabedoria, preocupar-se é desperdício de energia. Faça o que pode ser feito hoje e confie que Deus cuidará do resto. Viver no presente não apenas te liberta da ansiedade, mas também te permite aproveitar mais, amar mais e reconhecer as bênçãos que já estão diante de você. Hoje quero lembrar você de algo simples, mas profundo. O futuro já está nas mãos de Deus. Ele já preparou o caminho, já tem a solução para seus problemas, já sabe exatamente como cuidar de você. Então, pare de carregar esse peso e viva o presente, o agora, este dia. Porque quando você coloca o seu futuro nas mãos de Deus, encontra uma paz que o mundo não pode te dar. É no presente que você pode experimentar seu amor, sua provisão e sua fidelidade. E isso, acredite, é mais que suficiente. Número 6. Identificando pensamentos tóxicos, discernindo a verdade. Você já sentiu que sua mente é como um campo de batalha? Um lugar onde você luta constantemente contra pensamentos que parecem não dar trégua? Às vezes, são medos que surgem do nada.
Outras vezes, é aquela voz crítica que não para de apontar suas falhas ou aquela sensação de que você nunca será suficiente. Todos nós já passamos por isso, mas a Bíblia nos dá uma poderosa resposta em 2 Coríntios 10:5. Derrubamos raciocínios e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é essencial porque muitas das batalhas que enfrentamos não acontecem fora de nós, mas dentro, em nossa mente. É lá que o inimigo trabalha, plantando sementes de dúvida, medo e orgulho. Mas a boa notícia é que não estamos desarmados nessa luta. Deus nos deu as ferramentas para identificar e rejeitar os pensamentos tóxicos que nos afastam da sua verdade e da sua paz. Quando Paulo fala em derrubar raciocínios, ele está se referindo àquelas ideias e argumentos que se levantam como uma barreira contra o conhecimento de Deus. Esses pensamentos muitas vezes parecem lógicos, até razoáveis, mas são mentiras disfarçadas que nos mantêm presos. Por exemplo, pensamentos como "eu não sou bom o suficiente" ou "ninguém se importa comigo" contradizem a verdade de que Deus nos criou com um propósito e nos ama profundamente. Derrubar esses raciocínios significa identificá-los como mentiras e substituí-los pela verdade da palavra de Deus. Depois, Paulo menciona a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que isso significa? São aqueles pensamentos que nos fazem acreditar que não precisamos de Deus, que podemos resolver tudo sozinhos e que nossa própria sabedoria é suficiente. Esse orgulho sutil nos afasta da humildade de depender dele. Se apoiarmos nossas decisões apenas na nossa lógica limitada, sem buscar a sabedoria de Deus, acabamos nos afastando do melhor que Ele tem para nós. Mas não basta apenas identificar esses pensamentos negativos. Paulo nos dá uma chave fundamental para vencer essa batalha. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é essencial. Você não pode deixar que seus pensamentos corram soltos e descontrolados. É como um cavalo selvagem. Se você não o domina, ele pode levá-lo para lugares perigosos. Levar um pensamento cativo significa analisá-lo à luz da palavra de Deus e perguntar: esse pensamento está alinhado com o que Deus diz sobre mim e sobre minha vida? Se não estiver, é hora de entregá-lo a Cristo e substituí-lo pela verdade. E é aqui que o discernimento se torna fundamental. Nem tudo o que pensamos é verdade. Precisamos do discernimento do Espírito Santo para diferenciar o que nos edifica daquilo que nos destrói. Por exemplo, se você constantemente se diz "eu não consigo fazer nada certo", pergunte-se: isso é o que Deus diz sobre mim? Não. Porque a Bíblia nos ensina que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esse discernimento vem de passar tempo na palavra de Deus, de meditar nela e permitir que suas verdades substituam as mentiras que tentam dominar nossa mente. Os pensamentos tóxicos podem ter muitas origens: experiências dolorosas, influências negativas, feridas emocionais, até mesmo ataques espirituais. Mas independentemente da origem, todos eles têm algo em comum. Tentam afastá-lo da verdade de Deus. E o impacto que causam é devastador. Alimentam a ansiedade, o excesso de pensamentos, a insegurança e até prejudicam nossos relacionamentos com os outros e com Deus. Por isso, não podemos simplesmente ignorá-los. Precisamos confrontá-los com a autoridade que Cristo nos deu. Uma das formas mais poderosas de combater pensamentos tóxicos é através da oração. Fale com Deus. Conte a Ele o que está passando pela sua mente e pelo seu coração. Peça a Ele discernimento para enxergar a verdade e força para renovar sua mente. Você não precisa enfrentar essa luta sozinho. O Espírito Santo está com você, intercedendo e fortalecendo sua fé. Também é importante confessar esses pensamentos tóxicos a Deus. Não com culpa, mas com humildade, sabendo que Ele não apenas perdoa, mas também nos ajuda a mudar.
E quando você começa a desintoxicar sua mente desses pensamentos negativos, algo incrível acontece. Você encontra liberdade. Você descobre que não precisa ser escravo do que pensa. Você encontra paz, porque em vez de viver em um turbilhão de ansiedade e autocrítica, passa a viver na verdade de Cristo. E essa verdade é poderosa, porque não apenas transforma seus pensamentos, transforma toda a sua vida. Então hoje, quero te convidar a dar um passo prático. Identifique os pensamentos que não vêm de Deus, aqueles que fazem você se sentir inferior, que geram medo ou que o afastam dele. Confronte-os com a palavra, leve-os cativos à obediência de Cristo e deixe que a verdade dele te liberte. Porque quando você entrega seus pensamentos a Jesus, não apenas vence a batalha na sua mente, você abre espaço para que a paz e a verdade dele transformem seu coração e sua vida. Porque quando você entrega seus pensamentos a Jesus, não apenas vence a batalha na sua mente, você, número 7, o perdão, libertando-nos do passado. O ressentimento é um fardo pesado, não acha? É como caminhar com uma mochila cheia de pedras que só se torna mais pesada com o tempo. E o pior é que essas pedras não nos permitem avançar. Cada pensamento sobre o que alguém nos fez, cada lembrança da dor, cada sensação de injustiça nos prende ao passado e nos mantém presos em um ciclo de sofrimento. Mas a Bíblia nos oferece uma saída, um caminho para a liberdade, o perdão. Efésios 4:32 nos ensina: sede benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não é uma sugestão, é um mandamento. Mas por quê? Porque Deus sabe que o ressentimento nos destrói por dentro. Quando guardamos rancor, estamos permitindo que as ações de outra pessoa tenham poder sobre nós. Rouba nossa paz, nossa alegria e a capacidade de viver plenamente. E muitas vezes nem se trata mais do que o outro fez, mas do peso que carregamos ao nos recusarmos a soltar essa ofensa. Quando a palavra diz, perdoando-vos uns aos outros, nos lembra que não fomos chamados a perdoar apenas quando for fácil ou conveniente. Somos chamados a perdoar da mesma maneira que Deus nos perdoou em Cristo, completamente e sem condições. Pense nisso por um momento. Deus não esperou que fôssemos perfeitos, não colocou exigências antes de nos conceder o perdão. Ele nos perdoou enquanto ainda estávamos distantes, enquanto ainda falhávamos. E é esse mesmo tipo de perdão que Ele nos pede que ofereçamos aos outros. Agora, perdoar não significa justificar o que nos fizeram. Não significa dizer que estava certo, nem minimizar a dor que sentimos. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. É liberar o ofensor da dívida que acreditamos que ele nos deve. E o mais importante é nos libertarmos do peso emocional que carregamos. O perdão não é um favor que fazemos ao outro, é um presente que damos a nós mesmos. Sei que perdoar pode ser incrivelmente difícil. Existem feridas profundas, traições que parecem impossíveis de superar. Mas o perdão nem sempre acontece imediatamente. É um processo que pode levar tempo, e isso está tudo bem. Você pode começar orando, dizendo a Deus que deseja perdoar, mesmo sem saber como. Ele conhece o seu coração e lhe ajudará nesse caminho. Você também pode buscar alguém de confiança para conversar, alguém que possa guiá-lo enquanto trabalha para soltar esse ressentimento. E há algo crucial que não podemos esquecer. Muitas vezes, somos mais rápidos em perdoar os outros do que em perdoar a nós mesmos. Talvez você esteja carregando a culpa por erros do passado, por decisões que gostaria de não ter tomado. Mas Deus não apenas nos chama para perdoar os outros, Ele também nos chama para nos perdoarmos. Se Deus, o Criador do Universo, já te perdoou, por que você continua se punindo? O auto-perdão é uma parte essencial do processo de cura. Quando você decide perdoar, algo poderoso acontece. O peso que você carregava começa a desaparecer. Você encontra paz, não porque a outra pessoa mudou,
mas porque você decidiu soltar o controle que essa ferida tinha sobre você. O perdão traz cura emocional, restaura relacionamentos e, acima de tudo, aprofunda sua conexão com Deus. Ele não quer que você viva preso na amargura. Ele quer que você experimente a liberdade que vem de soltar e confiar na sua justiça. É verdade que perdoar não muda o que aconteceu, mas muda o que acontece dentro de você. O perdão é uma decisão, não baseada no que você sente no momento, mas na vontade de obedecer a Deus e viver na sua paz. E com o tempo, seus sentimentos começarão a se alinhar com essa decisão. A cura pode alcançar o seu coração. Então hoje quero te convidar a refletir. Quais feridas você ainda carrega? Quais ofensas continuam ocupando espaço em sua mente? O que você precisa soltar? Fale com Deus. Diga a Ele o que sente, mesmo que seja difícil perdoar. Ele não te julga, Ele te entende. E o melhor de tudo, Ele te dará forças para perdoar. Porque quando você perdoa, está desintoxicando sua mente da amargura e do ressentimento, permitindo que a paz de Deus flua em sua vida. O perdão não é fácil, mas vale a pena. Não pelo que fará pelo outro, mas pelo que fará por você. Ele é o caminho para a liberdade, para uma vida cheia de paz, cura e esperança. E lembre-se, assim como Deus te perdoou, Ele também quer ajudá-lo a estender esse mesmo perdão aos outros. Número 8. A gratidão, mudando nosso foco. Você já parou para pensar como é fácil focar no que nos falta, em vez de reconhecer tudo o que já temos? Às vezes, nossas preocupações, problemas ou sonhos não realizados obscurecem todas as coisas boas que nos cercam. Mas Deus nos dá uma chave poderosa em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que isso realmente significa? Não se trata de agradecer por tudo o que acontece, porque sejamos honestos, há situações que simplesmente machucam, coisas que não conseguimos entender. Mas trata-se de agradecer em tudo, reconhecendo que Deus está conosco mesmo nos momentos difíceis. Quando a Bíblia diz que essa gratidão é a vontade de Deus para nós, não é uma obrigação, mas um convite. Um convite para alinhar nosso coração com o dele. A gratidão não é apenas um mandamento, é um presente. É a chave que abre a porta para a paz, porque quando agradecemos, lembramos que Deus está no controle, que não estamos sozinhos e que há bênçãos até nos momentos mais sombrios. E não estamos falando de um otimismo vazio ou superficial. A gratidão bíblica vai além, é reconhecer a mão de Deus em tudo, mesmo quando não vemos o quadro completo. Você já percebeu como a gratidão muda nosso foco? Quando paramos de olhar para o que nos falta e começamos a contar nossas bênçãos, algo se transforma dentro de nós. Talvez nem tudo em sua vida esteja perfeito, mas você respira, tem alimento, tem alguém que o ama e, acima de tudo, tem um Deus que nunca o abandona. A gratidão ensina a ver o que temos, em vez de focar no que nos falta. É como acender uma luz no meio da escuridão. De repente, tudo se torna mais claro. Mas como cultivamos um coração grato em um mundo que constantemente nos diz que nunca é suficiente? A gratidão nem sempre é automática, às vezes requer prática. Você pode começar com algo tão simples como manter um diário de gratidão. Todas as noites, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Elas não precisam ser grandes acontecimentos, podem ser momentos simples. Um sorriso, um abraço, uma refeição quente. Outra maneira é expressar gratidão diretamente às pessoas ao seu redor. Quando você agradece a alguém pelo que faz ou pelo que significa em sua vida, não apenas fortalece essa relação, mas também treina seu coração para reconhecer as bênçãos. A gratidão não apenas muda sua perspectiva, mas também traz benefícios incríveis para sua saúde mental e emocional. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão regularmente experimentam menos estresse, menos ansiedade e uma maior sensação de bem-estar.
Mas além do que a ciência diz, você mesmo pode sentir isso. Quando agradecemos, há um peso que se torna mais leve, um novo brilho no espírito. A gratidão nos conecta com a paz de Deus, essa paz que excede todo o entendimento e guarda nosso coração em qualquer circunstância. Além disso, a gratidão é um antídoto contra a reclamação, porque quando agradecemos, não há espaço para focar no negativo. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil, mas quando escolhe buscar algo pelo qual ser grato, percebe que mesmo no meio da tempestade, há sinais da bondade de Deus. É como olhar por uma janela embaçada. A gratidão limpa essa superfície e permite que vejamos com mais clareza. E não podemos esquecer que a gratidão fortalece nossa confiança em Deus. Cada vez que agradecemos por algo que Ele já fez, lembramos de sua fidelidade. Isso nos dá a certeza de que, se Ele já nos sustentou antes, Ele o fará novamente. É um ciclo maravilhoso. Quanto mais agradecemos, mais confiamos. Quanto mais confiamos, mais paz sentimos. Então, por que não começar agora? Faça uma pausa por um momento e pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Talvez seja algo tão simples como ter um teto sobre sua cabeça, ou algo tão profundo como a certeza de que Deus o ama. Seja o que for, agradeça. Fale com Deus e diga: obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às minhas lutas, eu sei que Tu estás comigo. A gratidão é mais do que um ato, é uma atitude que transforma a vida. Ela não apenas nos ajuda a ver as bênçãos, mas também nos aproxima de Deus e das pessoas ao nosso redor. É um poderoso desintoxicante para a mente, eliminando a negatividade, a reclamação e o excesso de pensamentos. E o melhor de tudo, está ao alcance de todos. Você não precisa de uma vida perfeita para ser grato. Só precisa de um coração disposto a enxergar a mão de Deus em cada detalhe, grande ou pequeno. Porque quando você agradece, não apenas muda seu foco, você muda sua vida. Número 9. O descanso em Deus, encontrando refrigério para a alma. Você já se sentiu tão cansado que nem mesmo dormir parece suficiente? Aquele esgotamento que não é apenas físico, mas também mental e emocional. Às vezes, parece que nossa mente não para, cheia de preocupações de "e se isso acontecer?" ou "como vou resolver aquilo?" Mas Deus, em sua infinita bondade, nos oferece algo muito mais profundo do que um simples descanso físico. Ele nos convida a um descanso para a alma, um lugar onde podemos soltar nossas cargas e encontrar verdadeira paz. O Salmo 23:2 descreve isso com tanta ternura. Deitar-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa imagem do bom pastor é tão reconfortante, não acha? Um pastor que não apenas cuida de suas ovelhas, mas as guia, as alimenta e as protege. Assim é Deus conosco. Ele nos leva a esses verdes pastos, lugares onde nossas necessidades são supridas, onde há abundância e provisão. Mas não se trata apenas do material. Esses pastos representam algo muito maior. A paz que precisamos em meio ao caos. É o lugar onde nossa mente pode descansar, onde o excesso de pensamentos perde sua força, porque sabemos que nosso pastor está no controle. E então vêm as águas tranquilas. Você pode imaginar isso? Um rio calmo, sem correntes fortes, um lugar onde tudo está em paz. Isso é exatamente o oposto da agitação da nossa mente quando estamos sobrecarregados de preocupações. Essas águas são um lembrete de que Deus não quer que vivamos em um estado constante de estresse. Ele nos chama para um lugar de tranquilidade, onde podemos respirar fundo, soltar nossas ansiedades e simplesmente estar em sua presença. O mais lindo desse salmo é que Deus não apenas nos leva a esses lugares de descanso, Ele também nos pastoreia. Isso significa que não estamos sozinhos no processo. Ele está conosco, nos guiando, nos cuidando, garantindo que não nos desviemos do caminho.
Mesmo quando nossa vida parece cheia de desafios, Deus está presente, segurando nossa mão e nos conduzindo ao descanso que nossa alma tanto anseia. E não é um descanso passageiro ou superficial, é um descanso profundo que renova nossas forças e acalma nossa mente. Mas o que acontece quando tentamos encontrar descanso em lugares que não podem nos oferecer? Às vezes, buscamos refúgio no entretenimento, no trabalho excessivo ou em hábitos que apenas oferecem um alívio temporário. É como tentar matar a sede com água salgada. Não funciona. Esses refúgios falsos não conseguem satisfazer nossa necessidade mais profunda de descanso. Somente em Deus encontramos o verdadeiro descanso, porque somente Ele pode alcançar as partes mais feridas e cansadas do nosso ser. Para encontrar esse descanso em Deus, você não precisa de algo complicado. É tão simples quanto parar por um momento, fechar os olhos e falar com Ele. Diga a Ele como você se sente, o que está preocupando seu coração, o que está te sobrecarregando. Leia sua palavra. Deixe que essas promessas de paz e cuidado preencham sua mente. Saia para caminhar e contemple sua criação. Às vezes, a natureza nos lembra de quão grande e presente Deus é. Pratique o silêncio, nem que seja por alguns minutos por dia. Em um mundo cheio de barulho, esses momentos de quietude podem ser um bálsamo para a alma. E aqui está o segredo. O descanso em Deus está diretamente ligado à nossa confiança nele. Quando confiamos que Ele tem o controle, podemos soltar nossas preocupações. Podemos dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio que Tu entendes. Por isso entrego isso em Tuas mãos. Essa confiança nos liberta do excesso de pensamentos e nos dá a paz que tanto precisamos. Esse descanso não significa inatividade. Não quer dizer que deixamos de fazer o que precisa ser feito. Pelo contrário, é um descanso que nos fortalece, que nos prepara para enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva e com energia renovada. É como um refúgio onde recarregamos nossas forças para seguir adiante. E quando descansamos em Deus, algo incrível acontece. Nossa mente se desintoxica. É como se sua paz limpasse aquele fluxo constante de pensamentos ansiosos, de dúvidas, de o que vai acontecer. Encontramos clareza, calma e a certeza de que não estamos sozinhos, porque quando estamos com nosso bom pastor, sabemos que nada nos faltará. Então, se você se sente cansado, se sua mente não consegue parar, eu te convido a buscar esse descanso em Deus. Deixe que Ele te leve a esses verdes pastos, a essas águas tranquilas. Fale com Ele, confie nele e permita que sua paz preencha cada canto da sua alma. Porque na presença dele sempre há descanso, sempre há esperança, sempre há refrigério para a alma cansada. Número 10. A confiança na providência divina. Você já se perguntou se tudo o que está vivendo tem um propósito? É fácil se sentir perdido quando enfrentamos situações que parecem não fazer sentido, quando a dor, a incerteza ou o fracasso nos atingem. Mas Deus, por meio de sua palavra, nos dá uma promessa que muda a nossa perspectiva. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E repare bem em como essa frase começa: sabemos. Não diz esperamos ou achamos, mas sabemos. É uma certeza, uma convicção fundamentada no caráter fiel de Deus. Essa promessa não é para todos, mas para aqueles que amam a Deus. E amar a Deus não é apenas um sentimento, mas algo que se reflete em nossas escolhas, em nossa entrega, em nossa obediência à sua palavra. É viver confiando que Ele tem o controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É reconhecer que nossa vida não nos pertence, mas está nas mãos de um Deus que nos chama conforme o seu propósito. E aqui vem a parte que mais nos desafia a compreender. Todas as coisas. Não diz algumas coisas ou as coisas boas, mas todas. Isso inclui as coisas que não entendemos, as que nos machucam, as que gostaríamos de evitar.
Isso não significa que tudo o que acontece seja bom em si mesmo. Há coisas que são ruins, injustas, difíceis. Mas Deus, em sua sabedoria e soberania, pode pegar até essas circunstâncias e transformá-las em algo bom para nossas vidas. É como um artista que usa cores escuras para criar uma pintura cheia de luz. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Pense em José, o jovem vendido como escravo por seus próprios irmãos. Do ponto de vista humano, isso foi uma tragédia. Foi traído, injustamente preso, esquecido por anos. Mas quando olhamos a história completa, vemos como Deus usou tudo isso para salvar uma nação inteira e restaurar uma família. José disse isso de forma brilhante. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Assim é a providência de Deus. Ele pega o que parece quebrado e transforma em algo belo. Confiar na providência divina significa soltar o controle. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, acreditando que se planejarmos o suficiente ou nos preocuparmos o suficiente, tudo sairá como queremos? Mas a verdade é que não podemos controlar tudo. Muitas vezes, nossa ansiedade vem exatamente dessa tentativa de carregar o que só Deus pode carregar. E quando entregamos esse controle, quando dizemos, Senhor, confio que Tu sabes o que estás fazendo, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa é a paz que excede todo o entendimento, porque não depende das nossas circunstâncias, mas do fato de sabermos que estamos nas mãos de um Deus que nunca erra. Isso não significa que entenderemos tudo imediatamente. Há coisas que só farão sentido quando estivermos com Ele na eternidade. Mas até lá, podemos confiar que seu plano é bom, mesmo quando não conseguimos enxergar. Seu propósito é eterno, e aquilo que vivemos aqui é apenas uma pequena parte do que Ele preparou para nós. No meio das provações, a oração se torna uma das armas mais poderosas. A oração nos conecta com Deus, nos lembra de que não estamos sozinhos e nos ajuda a entregar nossas preocupações a Ele. Às vezes, nossas orações não mudam nossas circunstâncias imediatamente, mas mudam nossa perspectiva. Nos ajudam a enxergar que Deus está trabalhando, mesmo quando não sentimos. Quando confiamos na providência divina, colocamos nossa vida em mãos seguras. Estamos dizendo, Senhor, eu não sei o que virá, mas sei que Tu sabes. E essa confiança nos liberta do excesso de pensamentos, do medo do futuro e do "e se", nos dá a liberdade de viver o presente com propósito, sabendo que Deus já está preparando o nosso futuro. Então, se você está passando por algo difícil, lembre-se de que Deus não desperdiça nada. Cada lágrima, cada luta, cada dúvida tem um lugar no plano perfeito dele. Talvez você não entenda agora, mas confie que Ele está agindo para o seu bem. Seu propósito é eterno, seu amor é inabalável e seu plano para você é maior do que você pode imaginar. Entregue tudo em suas mãos, porque quando você faz isso, encontra paz, esperança e a certeza de que aconteça o que acontecer, Ele está com você e tudo, absolutamente tudo, cooperará para o seu bem. Número 11. Vivendo por fé, não por vista. Você já sentiu que tudo ao seu redor parece não fazer sentido? Que as circunstâncias são tão esmagadoras que você se pergunta, como vou sair dessa? Isso é normal. Vivemos em um mundo que nos ensina a confiar apenas no que podemos ver, no que é palpável, no que podemos controlar. Mas Deus nos chama para algo diferente, algo maior, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Você percebe o quão profundo isso é? Não se trata apenas de olhar além das circunstâncias. Trata-se de viver confiando nas promessas de Deus, mesmo quando ainda não podemos vê-las. Quando a Bíblia fala em andar por fé, não está falando de algo passivo. Andar implica ação, movimento, avanço. Isso significa que viver por fé não é apenas um sentimento, mas um estilo de vida.
É tomar decisões, enfrentar desafios e caminhar todos os dias baseando-se na confiança em Deus e não no que nossos olhos veem. Porque, sejamos sinceros, o que vemos muitas vezes nos desencoraja, nos confunde, nos enche de medo. Mas a fé nos convida a enxergar além, a confiar que há um propósito, um plano perfeito, mesmo quando tudo parece um caos. O problema de viver apenas pelo que vemos é que nossa visão é limitada. Vemos apenas uma pequena parte da história, mas Deus vê o todo. O que para nós parece um beco sem saída, para Ele é apenas o começo de algo novo. É como estar no meio de uma tempestade e não conseguir ver o sol, mas saber que Ele está lá, atrás das nuvens. Assim é a fé. Confiar naquilo que não vemos, mas que sabemos ser real porque Deus falou. Hebreus 11:1 explica isso de forma maravilhosa. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é cega, não é uma emoção passageira, nem um otimismo superficial. É uma resposta à palavra de Deus, é dizer: Senhor, eu confio em Ti, porque Tu disseste. E se Deus falou, suas promessas certamente se cumprirão. A fé se baseia no caráter de Deus, em sua fidelidade, em seu amor incondicional. Ele nunca falhou e não vai começar agora. Viver por fé e não por vista se reflete em nossa rotina diária. É confiar que Deus proverá, mesmo sem ver o caminho. É acreditar que Ele está nos guiando, mesmo quando não entendemos a direção. É saber que somos amados profundamente, mesmo quando nos sentimos sozinhos. É dizer a Deus: eu não entendo o que estás fazendo, mas confio que é para o meu bem. Isso não é fácil, porque o mundo nos pressiona constantemente a viver pelo que é visível, pelo que é imediato, pelo que é palpável. Mas a fé nos chama para algo maior, enxergar a vida a partir da perspectiva de Deus. Claro, haverá obstáculos. O medo tenta nos paralisar, a dúvida sussurra em nossos ouvidos, e nossas experiências passadas nos fazem pensar que tudo pode dar errado novamente. Mas cada desafio é uma oportunidade para fortalecer nossa fé. Pense nos discípulos no meio da tempestade, quando Jesus caminhou sobre as águas. Tudo o que viam dizia que era impossível, mas Jesus mostrou que a fé vai além do que é visível, e Ele faz o mesmo conosco. Cada tempestade na nossa vida é uma oportunidade para aprendermos a confiar mais nele. Olhe para Jesus. Ele viveu completamente pela fé. Mesmo no Getsêmani, diante da cruz, ele confiou no plano do Pai. Ele sabia que, apesar da dor, havia um propósito eterno. E essa mesma fé nos convida a segui-lo, a dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. Viver por fé traz paz no meio da tempestade, esperança quando tudo parece perdido e força para continuar. Nos liberta da ansiedade que vem de querer controlar tudo, porque quando colocamos nossa confiança em Deus, paramos de depender da nossa própria força e descansamos na dele. E isso muda tudo. Quando escolhemos viver por fé, não estamos apenas obedecendo, estamos nos libertando. Estamos nos libertando do e se zrenia, do excesso de pensamentos, da necessidade de entender tudo. Estamos dizendo a Deus: eu não tenho todas as respostas, mas sei que Tu tens, então entrego tudo em Tuas mãos. E nesse momento encontramos uma paz que o mundo não pode dar. Hoje eu te convido a dar esse passo. Não importa o que você está vendo ou enfrentando, confie que Deus está trabalhando. Ele tem o controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Ande por fé, não por vista, porque o que vemos é passageiro, mas o que Deus está fazendo é eterno. E lembre-se, a fé não elimina os problemas, mas te dá a força e a paz para enfrentá-los, sabendo que o Deus que te ama está com você a cada passo do caminho. Número 12. A importância da comunidade. Apoio mútuo. Às vezes pensamos que podemos enfrentar a vida sozinhos, que é mais fácil guardar nossas lutas para nós mesmos, carregar nossos problemas em silêncio e manter nossas emoções trancadas.
Mas Deus não nos criou para vivermos isolados. Desde o princípio, seu plano para nós sempre foi a comunidade, um lugar onde podemos nos apoiar, nos levantar uns aos outros e crescer juntos na fé. Hebreus 10:24 nos diz isso claramente. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Consideremo-nos uns aos outros. Você já parou para pensar no que isso significa? Não se trata apenas de estar presente, mas de prestar atenção ao outro, de ser consciente sobre o que as pessoas estão vivendo, suas lutas, suas alegrias, suas necessidades. Vivemos em um mundo que nos empurra para o individualismo, mas a comunidade cristã nos chama a olhar além de nós mesmos. Deus quer que cuidemos uns dos outros, que sejamos um reflexo do seu amor ao nos importarmos genuinamente com o próximo. O propósito dessa atenção mútua é estimularmos ao amor e às boas obras. A comunidade cristã não é apenas um lugar para receber, também é um lugar para dar. Nós nos encorajamos uns aos outros a viver de maneira que glorifique a Deus, a amar com o amor de Cristo e a servir com alegria. Às vezes, quando nossa fé enfraquece, precisamos de alguém que nos lembre por que continuamos, porque confiamos em Deus. Essa é a beleza da comunhão. Quando um está fraco, o outro está ali para levantá-lo, não deixando a nossa congregação. Que fácil é cair no hábito de nos afastarmos, especialmente quando estamos enfrentando momentos difíceis. Talvez você pense, hoje não estou com vontade de ir à igreja, ou não quero falar com ninguém sobre o que estou passando. Mas aqui está a verdade. É exatamente nesses momentos que mais precisamos estar cercados por outros cristãos. Congregar não é apenas uma atividade religiosa. É um espaço onde encontramos ânimo, direção e o lembrete de que não estamos sozinhos nessa caminhada. E então vem essa palavra poderosa, admoestações. Admoestar vai além de dar um simples conselho. É falar com amor, com firmeza, com o desejo de edificar o outro. Às vezes, precisamos que alguém nos diga a verdade que não queremos ouvir, mas que é essencial para nosso crescimento. Outras vezes, precisamos de conforto, de encorajamento, de um lembrete de que Deus continua fiel. Essa é a beleza da comunhão. Sempre há alguém disposto a caminhar com você, a orar por você, a crer junto com você. O autor de Hebreus acrescenta algo mais, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A necessidade de comunidade não diminui com o tempo, ela aumenta. Vivemos em um mundo cheio de incertezas, desafios e vozes que tentam nos afastar da fé. Mas quando estamos em comunidade, encontramos força. Nos lembramos uns aos outros que Cristo voltará, que nossas lutas são passageiras e que temos uma esperança eterna. Mas não se trata apenas de receber, também temos um papel a desempenhar. Como você pode contribuir para a sua comunidade? Talvez seja tão simples quanto orar por alguém, enviar uma mensagem de encorajamento, oferecer ajuda prática ou compartilhar seu testemunho. Às vezes, pensamos que não temos nada a oferecer, mas cada ato de amor, por menor que pareça, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. O isolamento nos torna mais vulneráveis. Quando estamos sozinhos, nossas lutas parecem maiores, nossas dúvidas mais fortes e nossos fardos mais pesados. Mas na comunidade, encontramos um lugar onde podemos compartilhar nossas preocupações, onde não somos julgados, mas acolhidos. Ao conversar com outros cristãos, ao receber suas orações e seu encorajamento, desintoxicamos nossa mente da ansiedade e do excesso de pensamentos. Nos lembramos de que Deus está no controle e de que não estamos sozinhos. A comunidade não é perfeita, porque é formada por pessoas imperfeitas, mas mesmo com falhas, ela é um presente de Deus para nossa cura e crescimento.
Ela nos lembra de que não somos ilhas, mas parte de algo maior, de um corpo que trabalha junto para glorificar a Cristo. Então, se você se sente sozinho, se acha que ninguém entende o que está passando, te encorajo a dar esse passo. Busque uma comunidade, envolva-se, permita que outros caminhem ao seu lado. Porque nessa união, nesse apoio mútuo, você encontrará força, paz e a certeza de que Deus caminha com você a cada passo do caminho. Número 13. O autocontrole. Dominando os pensamentos. Você já se sentiu preso em um ciclo de pensamentos que parecem incontroláveis? Como se sua mente fosse um cavalo selvagem, te levando por caminhos de preocupação, raiva ou ansiedade. Mas Deus nos dá uma ferramenta poderosa para lidar com isso, o autocontrole. Provérbios 16:32 nos ensina: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Esse versículo nos mostra que o verdadeiro poder não está no que conquistamos externamente, mas no que conseguimos dominar internamente. O autocontrole não significa reprimir nossas emoções ou fingir que não sentimos nada. Ele vai muito além disso. É a capacidade de gerenciar nossas emoções e pensamentos com sabedoria, de não nos deixarmos levar por impulsos momentâneos que podem nos levar a decisões das quais nos arrependeremos depois. Você já percebeu como, muitas vezes, podemos ser nossos piores inimigos? A falta de autocontrole nos faz dizer coisas que não queríamos, agir de formas que nos machucam depois ou nos prender em ciclos de pensamento repetitivo, revivendo os mesmos problemas inúmeras vezes. Mas quando aprendemos a governar nosso espírito, encontramos uma paz e uma clareza que só Deus pode nos dar. A comparação que esse provérbio faz é impressionante. Ele diz que aquele que domina seu espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade. Pense nisso. Conquistar uma cidade nos tempos bíblicos exigia estratégia, força e determinação. Mas Deus nos ensina que controlar nossas emoções e pensamentos é uma conquista ainda maior. Por quê? Porque é uma batalha diária, uma luta constante contra a nossa natureza humana, contra o impulso de reagir sem pensar, de ceder à ira, ao medo ou à dúvida. E é aqui que entra o Espírito Santo. O autocontrole não é algo que podemos alcançar apenas com nossa própria força de vontade. Ele é um dos frutos do Espírito, como mencionado em Gálatas 5:22. Isso significa que quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais permitimos que seu Espírito trabalhe em nós, mais o autocontrole crescerá em nossas vidas. É um trabalho conjunto, nossa disciplina combinada com a obra transformadora do Espírito Santo. Mas como praticamos o autocontrole no dia a dia? Tudo começa com a autoconsciência. Você não pode controlar algo se não está consciente da sua existência. Tire um momento para identificar quais pensamentos ou emoções costumam te descontrolar. Talvez seja a raiva, a preocupação, a autocrítica. Uma vez que você identifica, pode começar a trabalhar nisso. Quando sentir que um pensamento negativo está tomando conta, pare, respire, ore. Peça a Deus que te ajude a substituir esse pensamento pela verdade dele. Isso é um exercício contínuo, mas com o tempo você perceberá como se torna mais forte e mais resistente. A disciplina também desempenha um papel fundamental. Ninguém desenvolve autocontrole da noite para o dia. É como um músculo que precisa ser exercitado. Isso pode significar estabelecer limites saudáveis, evitar situações que você sabe que te levam ao descontrole ou até mesmo se cercar de pessoas que te encorajam a se manter firme na fé e nos seus valores. Agora, algo muito importante: autocontrole não significa perfeição. Não se trata de nunca sentir raiva, ansiedade ou frustração. Se trata de como você lida com essas emoções quando elas chegam.
Todos somos humanos e falhamos, mas o autocontrole nos ajuda a voltar para o caminho certo mais rapidamente, a não ficarmos presos em ciclos de reatividade ou excesso de pensamentos. Quando desenvolvemos autocontrole, estamos desintoxicando nossa mente. Estamos dizendo não para aqueles pensamentos impulsivos que nos arrastam para a ansiedade e o caos, e sim para a paz e a clareza que vem de viver sob o senhorio de Cristo. Estamos aprendendo a colocar nossas preocupações nas mãos de Deus, confiando que Ele tem o controle, mesmo quando não sentimos isso. Então, da próxima vez que você se sentir preso em um turbilhão de pensamentos, lembre-se disso. Deus te deu o poder, através do seu espírito, para dominar sua mente e suas emoções. Você não precisa ser escravo do que sente ou pensa no momento. Você pode escolher responder com sabedoria, com calma, com fé. Porque a verdadeira força não está em controlar tudo ao seu redor, mas em permitir que Deus te ensine a controlar o que está dentro de você. E nessa conquista diária, você encontrará paz, liberdade e o propósito que Deus tem para a sua vida. Número 14. Aprendendo a esperar o tempo de Deus. Esperar não é fácil, não é verdade? Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para a rapidez. Queremos respostas imediatas, soluções instantâneas. E quando as coisas não acontecem no momento que esperamos, é fácil nos sentirmos frustrados, ansiosos ou até mesmo duvidarmos de Deus. Mas no Salmo 40, Davi nos ensina uma lição poderosa. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse esperei com paciência não é apenas uma palavra, é um convite para confiarmos no tempo perfeito de Deus, mesmo quando não entendemos por que as coisas estão demorando. A paciência que Davi menciona não é uma espera passiva. Não significa cruzar os braços e aceitar a situação com resignação. É uma espera ativa, uma atitude que diz: Senhor, eu não entendo o que estás fazendo, mas confio em Ti. É um tempo de preparação, de aprendizado, de crescimento. Porque quando esperamos em Deus, algo muda dentro de nós. Ele usa esse tempo de espera para moldar nosso caráter, para nos ensinar a depender mais dele e menos de nós mesmos. Talvez agora você esteja em uma estação de espera, se perguntando: por quanto tempo mais, Deus? Mas deixe-me te dizer algo. Deus não está atrasado, Ele está sendo intencional. O tempo dele não é como o nosso. O tempo dele é perfeito. Davi diz que Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa imagem é tão linda. Pense nisso. O Deus do universo, o Criador de tudo o que existe, se inclina para você. Ele escuta sua oração, seu clamor, suas lágrimas. Não importa há quanto tempo você está esperando, Deus não se esqueceu de você. Ele não está distante, nem indiferente. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o momento exato para agir. E quando esse momento chegar, você verá que valeu a pena esperar. Aqui entra a diferença entre nosso tempo e o tempo de Deus. Nós medimos o tempo pelo relógio, pelo calendário, mas Deus opera em um tempo completamente diferente no que a Bíblia chama de Kairos, o tempo oportuno. Nem sempre entendemos por que Deus permite que certas coisas demorem, mas Ele vê o que não podemos ver. Ele sabe exatamente quando é o momento certo para cumprir suas promessas. A paciência, como nos lembra Gálatas 5:22, é um fruto do Espírito Santo. Isso significa que não podemos desenvolvê-la sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus. É um processo. Às vezes, erramos e precisamos recomeçar. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais confiamos no caráter dele, mais nossa paciência cresce. E junto com essa paciência, vem uma paz que o mundo não pode nos dar. Agora sejamos honestos, a impaciência tem consequências. Quando não aprendemos a esperar, tomamos decisões precipitadas, nos enchemos de ansiedade e muitas vezes nos desviamos do plano de Deus. Pense na história de Abraão e Sara. Na impaciência deles em ver a promessa de Deus se cumprir,
Tomaram decisões que complicaram as coisas, mas mesmo com seus erros, Deus permaneceu fiel. E essa mesma fidelidade está disponível para você e para mim. Como podemos cultivar a paciência durante a espera? Primeiro, precisamos orar. Fale com Deus. Diga a Ele como você se sente. Ele não se ofende quando expressamos nossas frustrações. Segundo, medite na sua palavra. Preencha sua mente com as promessas dele. Isso ajudará você a lembrar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar. Terceiro, fique no presente. Às vezes, nos preocupamos tanto com o futuro que esquecemos de viver o hoje. Confie que Deus já tem o amanhã sob controle e, finalmente, aprenda a esperar em silêncio. Você não precisa de respostas imediatas o tempo todo. Às vezes, o que mais precisamos é simplesmente estar na presença de Deus. Pense nos grandes exemplos de paciência na Bíblia. Abraão esperou anos pelo filho prometido. José passou anos na prisão antes de ser exaltado. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar muito tempo antes de assumir o trono. Em cada caso, Deus usou o tempo de espera para preparar seus corações, fortalecer sua fé e cumprir seu propósito. A paciência também é um antídoto contra o excesso de pensamentos. Quando aprendemos a esperar em Deus, paramos de nos prender aos "e se" e aos "por que ainda não aconteceu?". Confiar no tempo de Deus nos ensina a soltar o controle e descansar na soberania dele. É um ato de fé que diz: Senhor, sei que teu plano é melhor que o meu. Mesmo que eu não veja agora, confio que tu estás agindo. Então, se hoje você está em um período de espera, não desanime. Deus não te esqueceu. Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. O tempo dele é perfeito. E quando chegar o momento certo, você verá que valeu a pena cada segundo de espera. Enquanto isso, permita que ele trabalhe no seu coração. Cultive a paciência, confie no plano dele e encontre paz na certeza de que você está nas mãos de um Deus que nunca chega tarde. Ao longo desses passos, você viu que Deus nos oferece ferramentas e promessas para vivermos livres do peso do excesso de pensamentos. Admitir a necessidade de ajuda, soltar o controle, nos comunicarmos com o Senhor, renovar a mente por meio da sua palavra, rejeitar a ansiedade pelo futuro, discernir os pensamentos tóxicos, perdoar e ser gratos são pilares poderosos que transformam nossa maneira de viver. Além disso, encontrar descanso nele, aprender a confiar em sua providência, caminhar por fé, buscar a força da comunidade e exercitar o autocontrole nos preparam para esperar no seu tempo perfeito. Lembre-se de que você não está sozinho nesse processo. Cada passo que você dá, cada decisão de fé que toma, te aproxima da liberdade que Deus deseja para a sua vida. Permita que sua palavra, sua presença e seu amor constante sejam a bússola que guie sua mente para a verdadeira paz. E, acima de tudo, não se esqueça de que cada manhã é uma nova oportunidade para renovar sua confiança nele. Assim, você poderá viver com um coração leve, sabendo que suas preocupações estão nas mãos mais seguras, as de Deus. Que sua paz e sua graça te acompanhem em cada momento da sua caminhada. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.